Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou o Mauro. Eu sou a Marta. A gente está viajando pela Europa dentro dessa autocaravana, Nosso motorhome chamado Vida, junto com a nossa gatinha a Xandra. Está Chandra. dormindo. Ah, já fazem bastante tempo e muitos países que a gente rodou. E cada país que a gente vai sair, a gente fala a nossa opinião sobre viajar de motorhome naquele país, né? E agora a gente vai falar como foi a nossa viagem pela Itália. Foram quase 3 meses, foram 86 dias. Uau, que delícia! E hoje a gente vai pegar o ferry aqui em Barcelona para ir, aqui em Civitavecchia para ir para Barcelona. São 23 horas de viagem. Quanto que a gente pagou? Nós compramos pelo site da própria Grimaldi, que é a companhia marítima que faz esse transporte, né? Toma cuidado, porque tem vários aplicativos que vendem essa passagem, mas o oficial mesmo é no próprio site da Grimaldi. Nós pagamos 177,50 €, A só a autocaravana. autocaravana, duas pessoas, né, dois adultos, e a Xandra tem que Só a pagar uma Chandra é garza. uma taxa de 30 euros. Porque a gente não pode viajar dentro do motorhome, a gente tem que viajar dentro do barco. Mas a gente vai falar sobre essa viagem depois no próximo vídeo. Porque a gente ainda não fez, aí depois a gente dá todos os detalhes de como foi e mostra para vocês um pouco dessa travessia. Agora a gente vai falar da nossa viagem, a nossa estadia, esses quase 90 dias, quase 3 meses aqui na Itália, né? Como foi questão de segurança, de combustível, de compras, de pernoites, de áreas de serviço, das cidades que a gente conheceu e várias outras coisas que fazem parte de um viajante geral. Olha, nós saímos da Eslovênia, né, entramos lá por aquele país e fomos com um projeto de viagem que foi se moldando conforme a gente foi viajando e conversando com quem estava viajando, né? Com italianos, até com brasileiros que a gente encontrou no caminho, encontramos portugueses no caminho também e outros viajantes que foram dando dicas para a gente e a gente foi modelando a nossa viagem, né? Em termos de combustível, aqui na Itália a gente chegou a pagar 1,80 e eu vou dizer para você que teve uma variação de 1,71 cêntimos, né, 1,71 € o gasóleo, o diesel, até um pouco mais de 2 euros. Então depende da região e também depende da oscilação do valor do petróleo. Mas também a gente foi inteligente, porque nós enchemos o tanque na Eslovênia, que era muito mais barato lá, e aqui a gente só precisou abastecer uma vez, só gastamos 50 euros. É, E vamos agora com o carro com menos de um quarto de combustível para abastecer na Espanha, que é bem mais barato. a gente rodou aqui uma média de 1.500 quilômetros. Foi bastante, a gente foi fazendo um zigue-zague por uma região que a gente não conhecia. Já é a nossa segunda visita à Itália. Na primeira foi uma visita de uma semana, muito rápido. A gente conheceu os principais pontos turísticos que todo mundo fala, né? Roma, Veneza, e outras cidades, a Toscana inteira, a gente foi até Nápoles, Pompei, fez várias viagens, né, nessa uma semana. Vaticano, é. E dessa vez a gente veio mesmo para viver Itália, né? Para curtir um pouco cada lugarzinho, as compras e tudo mais, né? Em termos de preço de supermercado, vamos dizer que a Marta é especialista, né? E a gente, Olha, em termos de supermercado, tem algumas coisas que são mais baratas aqui e tem algumas coisas que são muito caras. Por exemplo, pães são muito caros aqui. Mas, por outro lado, bolachas, estilo italiana, você pega muitas promoções no Lidl. É engraçado, não tem nem promoção de pão com 50% de como tem desconto. na Eles maioria dos outros não, eles países. não põem. O pão aqui é bem, bem mais caro. E, de certa forma, como a gente sempre se molda ao novo país que a gente chega, e a gente também traz muita coisa dos outros países, isso faz com que nem sempre a gente tenha que estar sempre comprando. Se está caro alguma coisa, ou a gente não compra, ou a gente já trouxe de estoque de outro lugar. Então, o Ou seja, não chegou a supermercado alterar muito a nossa não, despesa mensal, porque não, a gente vai sempre comprando as coisas que estão na promoção, que estão é, ou que são mais baratas naquele país, né? E é. vai conhecendo comidas diferentes. Em termos de área de serviço, para quem tem uma camper, quem tem uma autocaravana e vai viajar pela Itália, tem muita área de serviço, muita área de serviço. Só que as áreas de serviço aqui na Itália, a sensação que a gente teve nos lugares que a gente passou foi de que elas são um estacionamento com uma área para fazer serviço, para despejos. É um É. estacionamento híbrido
poucas delas, as gratuitas, que a gente foi em todas as gratuitas, a única que a gente foi que era para pagar, não estava funcionando o bilhete de pagamento, acabou saindo gratuito. Mas até mesmo com eletricidade, que a gente não pagou, tudo gratuito, você tem lá a área de estacionamento junto, né, com carros, com veículos normais, até às vezes com caminhões, e uma área para fazer o despejo, com uma torneira ou 2 torneiras, dependendo da área de serviço. Algumas delas é separado, tem uma área lá reservada para autocaravana, mas normalmente elas também são utilizadas por carros. Mas o que eu comentei com o Mauro é que aquela sensação de chegar numa área de serviço com um monte de autocaravana, porque é inverno, né? É já outono, quase inverno. Então já não tem muita gente viajando. Então a gente chegava, a maioria das vezes, nós estávamos sozinhos, né? E num estacionamento, não tinha aquela sensação de chegar numa área de serviço. Olha, ou ela tinha água ou ela tinha despejo, nunca era uma área de Completa. serviço Ou não completa. tinha água, ou não tinha nem despejo, Ou não tinha vaga aí específica você para parava no meio dos carros. autocaravana. É. Então, é diferente. As áreas de serviço aqui a gente sentiu que é bem diferente. Elas E no são- nosso caso, viajando nessa época do ano que a gente viajou, a gente chegava e até se sentir seguro demorava um pouco de tempo, porque é aquelas áreas de serviço que não são bem mesmo pra gente. Então, não te dava essa sensação de... Pegamos boas áreas de Ah, serviço, sim. com Correu câmera, tudo bem, não tivemos problema nenhum, foi ótimo. com câmera, vigilância por câmera, algumas com internet, muitas com eletricidade. Agora, a gente não foi pelo caminho litorâneo, né? Porque a maior parte das áreas de serviço pelo litoral aqui da Itália são pagas e, na maior das vezes, são inseguras, né? Isso o próprio italiano falando pra gente, tá? E Além até dos comentários no Parque Fortnite que a gente acompanha, né? E é justamente o que falam. Realmente eles visam as matrículas, as placas dos veículos que são de estrangeiros. Porque o cara está viajando e não vai perder muito tempo atrás da polícia para descobrir quem é, quem está fazendo aquilo, né? E também a polícia não vai poder fazer muita coisa depois que o ocorrido já foi, né? Bom, em termos de estradas, né, a qualidade das estradas, né, a gente pegou estradas muito boas. Me surpreendeu até da outra vez que eu vim, a gente andou muito pelas pedagiadas de carro, né? Da Praticamente outra vez. da primeira vez que nós Dessa andamos, vez que nós era não de carro, pagamos pedágio em nenhuma porque a gente vez. tinha pouco tempo para fazer várias cidades, né? Dessa vez a gente andou Mas em não nenhuma pedagiadas, pedagiada, é não verdade. pagamos nenhum pedágio, nenhuma portagem. E as estradas foram boas, pegamos estradas boas, pegamos umas estradinhas esburacadas, lógico, às vezes você vai para vila, para cidades no meio da montanha, Porque pega alguns também zigue-zagues. nós ficamos numa região muito montanhosa e que neva, e que é obrigatória a corrente ter a corrente a partir do dia 15 do mês passado. Então, são estradas que são judiadas, mas eles estão sempre em manutenção, sempre arrumando. Olha, para mim foi uma surpresa bem agradável. Foi uma As viagem estradas tranquila foi para o sim. carro, Nossa, foi não ótimo. sofreu nada, foi uma perfeito. boa viagem, né? Foi sim. Em termos de cidades, né, de história, de qualquer vilinha que você para aqui na Itália é impressionante, Nossa, tem linda, história. linda. Você nem faz ideia, você nem Sim. conhece como uma cidade turística, mas quando você chega é linda, igrejas, ai, nossa, é muita história, é uma coisa assim impressionante. Castelos, é realmente muito bonito, e quem se interessa por arte, por história, aqui fica encantado, né? E por arquitetura antiga, Nossa, aqui fica tem muito para conhecer, realmente não sei se tem cérebro suficiente para tanta informação, mas realmente você se perde nessas cidades querendo conhecer várias, né? Não dá, você tem que fazer escolhas, né, de roteiro e tudo mais, e as escolhas que a gente fez, a gente parou principalmente perto de áreas de serviço, e conseguiu fazer uma viagem assim fantástica, muito boa. uma coisa importante de área de serviço que nós esquecemos de mencionar é que muitas, infelizmente, eles fecham. Do nada. Então é bom você ler o comentário, mas mesmo assim tiveram umas 2 ou 3 que nós chegamos e ela estava fechada e não tinha nem os Foi até comentários. um pouco mais que 2 ou 3, algumas fechadas por algumas, obra ou simplesmente impedidas Italiano lá. não gosta muito de escrever no Parque Fortnite, sabe? As informações. Então é mais turista. E aí, como essa época do ano quase não tem turista, a informação de que estava fechada não chegava. E a gente chegava lá Os e comentários estava eram mais fechada. antigos, né?
Simplesmente eles fecham do nada, né? Mas normalmente quem vem agora, né? A gente que fez uma viagem meio diferente, mas normalmente quem vem, vem no verão, né? No verão aí já é bem diferente, né? Tem Nossa muito mais viagem turista. foi o seguinte, 9 meses. Nós saímos de Portugal dia 13 de março e nós percorremos 10 países, né? Foi. 10 países e chegamos aqui na Itália. Nossa ideia também era passar mais tempo aqui, É. até. Mas Bom, então vai lá. Por que que a gente está indo agora, né? Não vai ficar aqui até janeiro, fevereiro, já que a gente já está numa época fria, né? Por alguns motivos. Primeiro, porque a região para baixo, né, daqui de onde nós estamos, que é Civitavecchia, de Roma para baixo, é um pouco mais insegura, tem menos áreas de serviço e são mais áreas de serviço pagas. E segundo informação de quem mora lá, que a gente conversou com alguns italianos, muitas, que é a região de Puglia, que seria uma região um pouco mais quente, também nevou, já nevou. nevou, é verdade. E tem muita área de serviço fechada, porque chega no inverno, como as temperaturas ficam muito baixas, as águas ficam fechadas. E eles entendem que aquela área de serviço não tem serventia nesse período do ano e fecham as áreas de serviço. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, de preocupação, a gente colocou isso na balança. Outro ponto muito importante é que nós estamos pagando agora R$ 177,50 para voltar com um ferry boat da Grimaldi. Se nós comprássemos essa mesma passagem no mesmo dia, na quarta-feira, que é o dia que a gente vai, que é o mais barato, no mês que vem, ou daqui 2 semanas, já pularia para €240. São 70 euros de diferença. Uma Então, grana. não sei se é lógico que aí vai avaliar E também, cada se a um, gente ficasse, seria até o começo de janeiro. Mas aí a gente também tem outras questões que no decorrer dos vídeos a gente vai falando, Claro. mas enfim, foi uma viagem tranquila. Desejo voltar muito em breve. Sim, Daqui a alguns 2, 3 anos, quem sabe a gente volte. para fazer outra Porque parte. tem muita coisa para visitar, mas também a gente viria numa época diferente, porque Meses agora estava diferentes. chovendo muito, Essa é outra ventando questão. muito. A gente também decidiu ir embora, por quê? Porque amanhece aqui depois das 8, 8 e pouco. Tá chovendo bastante. Você pega a chuva quase todos os dias nessa última semana, choveu quase todos os dias. E chega 4 horas da tarde, 3h30, 4 horas da tarde, tá já é noite. É. Então você aproveita pouco, tem pouco dia para aproveitar. Né? Então faz pouco turismo, acaba ficando dentro do carro. Então a gente vai preferir ir para a Espanha, porque lá o gás é metade do preço, o gás que a gente utiliza, o combustível é mais barato, tem mais áreas de serviço com eletricidade gratuita, que a gente já conhece uma parte dela e vai conhecer outra parte também. A gente vai para uma parte nova, né, que a gente não visitou. Né? O supermercado é mais barato. Comida também. é mais barato, né? Compras vai sair mais barato. E tem os montaditos que a gente ama, que eu tô morrendo de saudades. E também tem Lidl. E também tem Domino's. E tem tudo que a gente gosta. A gente gosta bastante. Ama. E olha, é isso. Eu acho que a gente falou tudo da Itália, né? Segurança, né? Que todo mundo fala de segurança. Realmente tem que... a sensação que você tem é diferente do que nos outros países que a gente viajou. Pela Alemanha, pela Polônia, pela Hungria, pela Croácia. Tem alguns países que a gente só parava em P, nem parava em área de serviço, estacionamento de supermercados ou P's de parques. Regiões, e a gente se sentia muito seguro. Itália é o 20º de 26 países da União Europeia em termos de segurança. Né? Então, tudo isso a gente, claro, ficou mais atento. Sempre com o pé atrás. Algumas situações onde a gente estava já pronto para ir perto do litoral, para alguma área de serviço, algum morador falava, olha, cuidado, que lá a gente Teve um amigo ouviu que foi assaltado, teve um turista que foi assaltado. Eles quebram, né? as ventanas e entram dentro do carro. As janelas e em questão de minutos. Você sai para ir no mercado ou para ir na cidade visitar. E a gente fica mais parte do tempo, muito mais fazendo turismo do que dentro do carro. Então, várias vezes fomos alertados e mudava o caminho. Mas assim, correu tudo bem, foi tudo ótimo e volto. Só que sempre com a atenção nos comentários do Parque Fortnite e a tua sensação. Chegou, tem aquela sua sensação. E olha, e assim, até mesmo áreas pagas
com câmera É. e campings também, tá? Nossa. Então sempre veja os comentários ou converse com as pessoas, Até né? área paga e camping, é verdade. E a gente tem sempre uma peça aqui dentro dessa autocaravana que não tem valor, né? Que é a Chandra. Se alguém Que é quebra um vidro impagável, desse, né? não é o que roubam aqui dentro, né? Mas se ela foge, aí pronto, aí o prejuízo estraga a viagem e pra gente é algo que seria imperdoável, É né? verdade. A responsabilidade é nossa. Então a gente vai voltar para a Espanha agora. Olha, a Itália é um espetáculo, É um realmente vale a pena a espetáculo viagem, e no a verão visita. é mais gostosa de viajar, Sim. provavelmente, porque tem muitas autocaravanas. Muita gente Então a viajando. questão da segurança, uma cuida da outra sempre. Tem esse É muito detalhe. bom. E a gente dormiu a maior parte do tempo sozinho, então É. não é para qualquer um, É. porque não é Você vê- qualquer um que tem coragem Você vê mesmo. muitas autocaravanas, muitos campers estacionados mesmo, né? O pessoal de inverno deixa estacionado, põe capa, tem algumas que colocam a capa nela inteira para É. proteger da neve, né? E olha, a É. gente fugiu Puglia, que era uma região que todo mundo dizia que era mais quente, mas depois falaram pra gente que Sim. estava acontecendo muitos assaltos lá. É. Teve neve e teve chuva de granizo com pedras gigantescas. Foi Uma agora. região que não é normal acontecer. Acabamos Nós de pegamos conversar com o muito italiano. vento, muita chuva, tempestades. Mas assim, valeu super. Quase 3 meses aqui. Putz, olha, que delícia. Estamos indo embora, mas um pedaço do nosso coração vai ficar, porque Vamos nós levar vamos umas voltar, garrafinhas de com vinho certeza. italiano, limoncello. Olha só, obrigado por estar assistindo o nosso canal, por estar acompanhando a gente nessa viagem, nessa aventura. Aproveita para se inscrever no canal, né? Deixar seu like no vídeo para ajudar o canal. A gente tem nossas histórias em quadrinhos, tem aí uns links com algumas coisas que a gente está fazendo parceria e afiliado. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. Beijo.